Beleza, galera? Estamos de volta aí com a nossa segunda parte, certo? Operações com números decimais. Então eu vou falar aqui um pouco das quatro operações também, só que com números decimais, certo? Então, primeiramente aí a adição e subtração, certo? Para adicionar ou subtrair dois números decimais, escreve-se um abaixo do outro, de tal modo que as vírgulas se correspondam numa mesma coluna e adicionam-se ou subtraem-se como se fossem números naturais, certo? Então, a gente só tem que ter atenção a um detalhe aqui, certo? Que é o que? Colocar vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, se você vai somar dois números decimais, você tem que ficar atento na posição da vírgula, certo? Então, aqui, por exemplo, eu estou somando aqui 47,502 mais 3,97. Então observe que eu coloquei aqui, né, a vírgula exatamente embaixo da outra. E aí o que ficar aqui vago, eu vou considerar como zero no local, certo? Então, por exemplo, 2 não tem nenhum número embaixo dele. Então eu vou considerar aqui como se fosse 2 mais 0, 2. 0 mais 7, 7. 5 mais 9, 14, né? Vai 1. Colocar a vírgula ó, embaixo. 1 mais 7 mais 3 dá 11, vai 1. Com 1 mais 4, 5. Então, ou seja, resultado 51,472. Então, vírgula abaixo de vírgula, sempre na adição e subtração. Então, o outro exemplo aí de subtração, 4,510 menos 1,732. Mesma ideia, certo? Lembre daquele passo que eu falei, né, na videoaula passada, né? 0 menos 2 eu não posso diminuir, né? Tem que pedir emprestado, então ficaria 10 menos 2 dá 8. Aqui ficaria 0 agora, teria que pedir emprestado do 5, né? Ficaria 10 menos 3 dá 7. E aí 4 menos 7 também não dá, teria que pedir emprestado ao 4, então ficaria 14 menos 7 dá 7. E aí 3 menos 1, 2, né? 2,778. Então, a adição e subtração, o único detalhe que você tem que se preocupar é com a vírgula, certo? Sempre colocar a vírgula abaixo de vírgula. Vamos lá para multiplicação. Para multiplicar números decimais, procede-se da seguinte forma. Primeiro, multiplicam-se os números decimais como se fossem números naturais. E segundo, no produto coloca-se a vírgula contando-se da direita para a esquerda um número de ordens decimais igual à soma das ordens decimais dos fatores. Que é isso? Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Por exemplo, você vai fazer a multiplicação exatamente como se fossem números naturais, certo? Não necessariamente aqui precisa se preocupar com a posição da vírgula embaixo de vírgula. Então você pode, vamos fazer aqui 3 vezes 2, né? E 3 vezes 4, 3 vezes 8, 3 vezes 1. Então você vai encontrar esse valor aqui, 5.526. Certo? Ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 8, 24 mais 1, 25. 3 vezes 1 mais 2 dá 5. Certo? Então faz agora a multiplicação com 1, né? Ó. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 4 dá 4, né? Aqui. 1 vezes 8 dá 8. E 1 vezes 1 dá 1. Os dois números são zeros, então não precisa a gente multiplicar, porque vai dar tudo zero mesmo, né? Não vai influenciar em nada na adição, certo? Então, somando aí, a gente tem esse número aqui, ó. Certo? 0, 0, 2, 3, 9, 4, 6. Aí, o que é que essa parte aqui do texto quis dizer com aquela parte lá, né? Colocando-se a vírgula, contando-se da direita para a esquerda um número de ordens decimais igual à soma das ordens decimais dos fatores. É o seguinte, você vai contar quantas casas decimais tem em cada fator aqui, ó. No de cima tem 3 casas decimais após a vírgula, certo? No fator de baixo tem também 3 casas decimais após a vírgula. Então, no total, eu tenho 3 mais 3, que são 6 casas decimais após a vírgula. Isso quer dizer o quê? Que no meu resultado lá eu vou ter que colocar uma vírgula de modo que fiquem 6 casas decimais, certo? Após ela. Então, é por isso que o resultado vai ser 0,02396.
E na divisão, para efetuarmos a divisão entre números decimais, procedemos do seguinte modo: igualamos o número de casas decimais do dividendo e do divisor acrescentando zeros. Eliminamos as vírgulas. E terceiro, efetuamos a divisão entre os números naturais obtidos. Então, na verdade, a gente vai tornar esses números, né, de modo que fiquem todos dois naturais. É isso que está querendo dizer. Então, por exemplo, se você quer dividir 47,76 por 24, como é que eu ia proceder no algoritmo aqui? É o seguinte, você ia contar quantas casas tem após a vírgula. Aqui são duas casas. Então, o que é que eu vou fazer com o 24? Para tirar a vírgula daqui, você acrescenta dois zeros lá no 24, né? Então, ficaria 4.776 dividido por 2.400. E aí, fazendo a divisão, você vai encontrar, né, agora o resultado, né? Porque vai ficar dois números naturais, certo? E aí, do mesmo modo que a gente viu na aula anterior, né, você usa o mesmo algoritmo para encontrar o resultado, né? Então aqui no caso a gente teria aí 1,99. Então, pessoal, essa foi a segunda parte, certo, da nossa aula de revisão aí, do nosso primeiro tópico, certo, de revisão. Vamos deixar aí umas atividadezinhas de formulário para vocês e até a próxima. Valeu!